Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem também. E hoje é dia de comentar as notícias da semana, aquelas que mais chamaram a atenção e que de certa forma mais geraram ah, ah, polêmicas e discussões em si, relacionadas à nossa política ou ao nosso ordenamento jurídico. Eu andei vendo o que é que mais tomou conta das manchetes e dos jornais em si foi referente à polêmica do Flow Podcast, lá do Monark, do Kim Kataguiri. Eu particularmente não quero entrar nesse assunto de novo, eu acredito que eu já tenha respondido lá no vídeo sobre a liberdade de expressão, o que eu acredito que o Monark anda fazendo. Ele literalmente não se dá conta de que não existe nenhum direito fundamental na nossa Constituição que seja absoluto na sua aplicabilidade. Isso não se dá nem com o direito à vida, o que dirá o direito à liberdade de expressão. Então eu acredito que lá no outro vídeo já respondi, até porque ele se posicionou perguntando se ter uma opinião racista é crime. Se eu não me engano era isso na época, né? Sendo que sim, é um crime, está tipificado na nossa lei, na nossa legislação, e é um crime imprescritível e inafiançável, tá certo? Então, pensando nisso, o Monark, de novo, né, ele acabou aí extrapolando os limites da liberdade de expressão e literalmente cometendo outra atrocidade. Eu não vou entrar nesse assunto específico, acredito que o Kim Kataguiri também tem que responder pela, pela prática de apologia ao nazismo, né, de certa forma, porque querendo ou não, eu acredito que ele concordou que a legislação deveria ter um partido nazista legalizado, mas enfim, o que mais me chamou a atenção nas notícias não foi isso, até porque essas polêmicas em si, eu já acredito que eu já não me chamo mais atenção aquilo que vem do Monark, até porque ele é um idiota, então nada que vem dele me surpreende, o que dirá do Kim Kataguiri. Então não quero mais ficar dando palco para esses idiotas. O que eu falei sobre o Monark já falei naquele vídeo, reitero para vocês. Quem quiser vai lá e vê e se aprofunda o que eu acho sobre a liberdade de expressão e a responsabilidade que a gente tem ao falar. Mas outras notícias que chamaram muito a minha atenção foram aquelas referente à crise na Ucrânia, tá bem? Essa problemática me chamou muita atenção, também me chamou a atenção a crise no Cazaquistão. Eu falei e comentei nisso num vídeo aqui com vocês sobre as notícias também, e falei que eu não tinha conhecimento aprofundado sobre a crise no Cazaquistão, e fui atrás e fui dar uma lida, fui dar uma pesquisada, e nisso aproveitei e me aprofundei um pouco a mais daí na crise da Ucrânia, tá bem? E pessoal, o que me chama a atenção ao ler as notícias dessa semana que tratam disso e que tentam dar uma resposta para nós ocidentais sobre essa crise, me chama a atenção quanto os supostos especialistas ou esses jornais de grande porte, o quanto eles contam uma narrativa que não se dá com os fatos reais, tá bem? E isso vocês podem ver por vocês mesmos, tá bem, pessoal? É só vocês pesquisarem Rússia, Ucrânia, digita isso na internet ou digita isso no YouTube, tá? E aí vocês vão ver a narrativa que é contada. É contada como se a Rússia tivesse o interesse de invadir a Ucrânia, tá bem? É como se a Rússia tivesse tendo a iniciativa da guerra, tá? Só que, pessoal, quando a gente se aprofunda na crise ucraniana e na crise dos cidadãos cazaques, a gente pode ter uma série de dúvidas quanto a essa iniciativa russa, tá bem? A primeira delas relacionada ao Cazaquistão. Variados participantes das manifestações não eram cazaques. Não eram cazaques, eram infiltrados americanos, tá? E eles provocaram um caos social tremendo lá, tá bem? E eu vi uma entrevista do Pepe Escobar, inclusive recomendo para vocês, tem uma entrevista do Pepe na 247, onde ele fala sobre a crise do Cazaquistão e ele dá bem esse panorama do que está acontecendo lá, tá bem? Para mostrar para vocês que literalmente não é uma ofensiva russa,
e que essa história é muito mais complexa do que é contada pelos jornais ocidentais, que são filtrados pela OTAN e pela Rede dos Cinco Olhos, né, que é a rede de inteligência anglo-saxônica lá dos britânicos, americanos, Canadá, Austrália, enfim, os países que descendem da cultura anglo-saxônica, eles têm essa rede de inteligência, que é a Rede dos Cinco Olhos, e que, querendo ou não, eles comandam o sistema de informações ocidentais. Né? Então, tudo que a gente vê veiculado na mídia, aquilo que chega de informação para nós, geralmente ou sempre é passado ou pela OTAN ou pela Rede dos Cinco Olhos, tá bem? Então, nessa crise que se dá ao oeste da Rússia, podemos chamar assim, né? Mas de certa forma nas antigas repúblicas soviéticas, né? Que chama muita atenção que, por exemplo, desde os anos 90, a OTAN prometeu para a Rússia que não faria novas incursões, novas expansões, né? Mas passado esses anos, desenrolado todo esse período, houve 5 excursões da OTAN, 5 ondas de expansão, né? E me chama a atenção contarem essa história como a Rússia quer invadir a Ucrânia, a Rússia está ferindo a soberania do povo ucraniano. Mas espera aí, pessoal. A etnia russa se originou na Ucrânia. E a Ucrânia sempre foi um país que esteve vinculado e esteve ligado a uma entidade política maior que o seu próprio país. E a maioria do tempo se deu sob influência russa. Tá bem? Principalmente no período do Império Czarista e depois no período soviético. Tá bem? E aí me chama a atenção defenderem com tanto entusiasmo uma suposta soberania da Ucrânia para ela ter uma asa de influência com a OTAN. Vocês realmente acreditam que o povo ucraniano, que tem uma ligação muito maior com o povo russo, uma ligação cultural, uma ligação até mesmo militar e jurídica, né? Até mesmo na política energética, né? A política energética russa, querendo ou não, ela passa muito pela Ucrânia. Vários túneis de gasodutos passam pela Ucrânia para levar os gases e derivados de óleo, se eu não falha a minha memória, que os russos vendem e exportam para a União Europeia. Então a Ucrânia ela tem relações muito mais próximas e muito mais colaborativas com os russos. É fato. O que tem a ver a Ucrânia ficar sob influência de um país que está lá do outro lado do oceano? Que sentido isso faz? Pensem pela lógica dos americanos. Por que é que eles querem essa expansão da OTAN? Não é possível que vocês acreditam que eles queiram defender uma suposta soberania da Ucrânia. Com esse regime que eles têm lá, um governo fajuto, derivado do golpe de 2013 e 14, por coincidência um período bem próximo ao nosso, não é? Que teve influência sim da CIA. Tá bem? E aí querem defender esse governo que não é legítimo. Pode até ser legal, mas não é legítimo. E tenho minhas dúvidas se é legal. Então, me chama muita atenção, né? A gente não conseguir pensar, mas por que os americanos estão defendendo essa expansão da OTAN? Por que eles resolveram abrigar agora a Ucrânia na OTAN? Algo que até então não era discutido. Por quê? Porque os imperialistas americanos, eles querem ter uma boa área de influência perto da Rússia. Mas é óbvio isso. Isso tem que estar claro, pessoal. Isso tem que estar claro.
Os anos 90 foi um fracasso para qualquer cidadão russo. Depois dos anos 2000, quando ascende Vladimir Putin ao poder, aí a Rússia começa a ter um rejuvenescimento, né? Vladimir Putin quer encarar os problemas da sua nação e quer fazer com que a sua nação seja de novo encarada como uma potência internacional. E o que ele muda? Ele muda a política principalmente energética, né? A relação Estado-mercado, e meio que agora organiza um capitalismo de Estado, onde, por exemplo, renacionalizou a maioria das empresas de recursos naturais, né? E fazendo com que os poderes econômicos estejam subestimados e vinculados ao interesse nacional, né? Então, Vladimir Putin e o Medvedev, que foi os dois que se oscilaram no poder nesse período, mas com o comando principal sendo do Vladimir Putin, as políticas principais sendo aquelas que ele encara como melhor, tá bem? Ou seja, demonstrando que ele tem um poder de comando nesse período sobre o Medvedev. E mostra como a Rússia resolveu encarar o problema que foi o fracasso da União Soviética, o problema que foi ter perdido vastos territórios para a influência ocidental. E agora eles encaram esse problema. Agora eu pergunto, esses supostos especialistas aqui do Ocidente, esses supostos jornalistas, eles encaram que é mais interessante para o povo ucraniano ficar sobre a asa e a influência dos americanos do que sobre os russos? Isso só pode ser, sabe, vocês estão contando a narrativa da OTAN, estão contando a narrativa americana. Simples assim. Mas a gente tem que lembrar que uma moeda tem dois lados. Não é possível a gente pegar só a fachada que os americanos nos contam e achar que essa é a verdade do processo. Isso não é a verdade. A gente tem que encarar a história, a gente tem que voltar e encarar o período ucraniano, como que esse povo pensa. Isso precisa, por exemplo, o povo do leste da Ucrânia, se não me falha a memória, tem origem russa, fala russo. O pessoal não fala inglês lá, tá certo? Então me chama atenção ver quanto, às vezes até progressistas, pessoas da própria esquerda, sabe? Mas que criminalizam qualquer política do Vladimir Putin, não entendem a concepção de nação que ele faz e a retomada que ele quer ter sobre a concepção que ele tem do povo russo e daquilo que é o território russo. Então, para mim isso é muito marcante porque a própria Ucrânia, no período soviético, teve um investimento estatal tremendo, destinado pelo Kremlin. Eles tiveram um desenvolvimento de indústria nuclear lá. Aí vai falar que isso é de quem agora? É da OTAN? Então, assim, a OTAN, eu acho que vocês já devem saber o que é, né? Que é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, né? Os americanos e seus aliados, basicamente. E é isso que eu pergunto para vocês. A gente tem que se questionar qual que é o interesse deles. A gente não pode pegar só o interesse ocidental e falar, esse é o interesse do mundo, esse é o interesse russo, é o interesse da Ucrânia. Então, me chama muita atenção como é contada essas narrativas e como é disseminado um assunto que acaba sendo tão importante, que tem uma relevância tremenda, né, para os acontecimentos que vão vir, e que mostra como os Estados Unidos estão se posicionando, né? Eu acredito que o governo Biden está falhando e está falhando feio, né? Como um democrata, está falhando e muito, pessoal. Né? Apesar de ter prometido mundos e fundos na campanha, né?
está tentando aí esse projeto da aprovação do pacote econômico, mas em políticas externas, em relações exteriores, relações internacionais, o governo Joe Biden é um fracasso, sabe? Parece que é o último suspiro do império, último suspiro do império. Porque olha só, ele já assinou, aprovou, se eu não me engano é decreto-lei, para mandar tropas, já mandou 2.000 tropas, já mandou cruzadores, se eu não me engano. E aí, vai entrar de novo numa guerra? Vai entrar no padrão Iraque, será? Então é sempre isso, os americanos querendo impor a democracia de cima para baixo, querendo fazer uso militar de uma suposta democracia, né? Mas que na verdade está defendendo o interesse imperialista. Não é um interesse democrático, não tem nada a ver com o interesse popular, o interesse do povo ucraniano. Não, jamais. Tem um interesse imperialista, corporativo, tá bem? Com interesse nos recursos naturais da Ucrânia, na potência energética que é. E por ter uma boa influência, né, numa zona muito importante para o território russo. É isso que se dá. E não esse falso conto da sereia de que, olha só, Vladimir Putin quer invadir a Ucrânia. Não. Pelo jeito, os ocidentais, especialistas, jornalistas, tão aclamados aqui, pelo jeito eles não... literalmente ignoraram todas as coletivas do Vladimir Putin e só escutam o Biden. Porque não é possível, desde o início, Vladimir Putin está falando, se houver mais uma expansão, aí a gente vai ter problema, aí a gente vai quebrar os dentes de vocês. É isso que vocês querem? Vocês querem mais uma guerra? A gente não quer guerra. Tá bem? Vocês vão se expandir de novo? Desde os anos 90, vocês vêm prometendo. Vêm prometendo que não vão se expandir. Já se expandiram 5 vezes. E aí, quem é que está respeitando a democracia? Os americanos não conseguem respeitar nem os tratados internacionais bilaterais que eles fazem. Então, recomendo vocês aí, pessoal, desafio vocês a comentarem comentarem não, a pesquisarem na internet, joguem lá Rússia e Ucrânia, joguem no YouTube e vejam quantos contam a história que eu estou contando aqui para vocês, tá? E quantos contam a narrativa de que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. Vladimir Putin quer a Ucrânia. Quais são os interesses de Vladimir Putin na Ucrânia? Tá? Se deem conta disso. E vejam como funciona a rede de manipulação e alienação aqui no Ocidente. Já tratei no outro vídeo, falei sobre alienação política, né, que está cada vez mais pesada nas redes sociais. E aí, por exemplo, esse conflito que se dá quase lá do outro lado do mundo, mostra como a gente é manipulado. Como as informações são deturpadas, são moldadas por interesses. Tá bem? Então vamos ver como vai se desenrolar essa situação. Isso me preocupa bastante. Tá bem, pessoal? Acredito que a tensão na Ucrânia é tremenda, né? Inclusive tem um problema de que pode ocorrer uma guerra civil, tá bem? Porque a gente tem uma população de que um lado defende muito mais a União Europeia e teorias ocidentais, e que de um lado tem toda uma cultura e uma fala, uma língua russa, e se encara como povo russo. Então a gente tem uma problemática grande aí. Tá bem? Acredito que seja uma diferença muito mais acentuada do que a nossa diferença aqui entre bolsonaristas e petistas, por exemplo. Então isso preocupa, pessoal. É óbvio que preocupa. Até porque Rússia e Ucrânia sempre tiveram uma política de amizade. É que nem eu falei antes para vocês,
Ucrânia sempre se vinculou a uma entidade política maior. E a maioria do tempo se deu sobre o território russo, sobre Moscou. Então, seria isso que eu queria conversar hoje com vocês, que vocês fiquem atentos aí à manipulação que a mídia faz e que vocês também se atentem a esses assuntos que, mesmo que sejam distantes, acabam refletindo no nosso mundo, acaba, querendo a gente ou não, demonstrando o quanto os americanos ainda querem influenciar nas relações internacionais e como eles estão agindo para que essa crise na Ucrânia e Rússia acabe virando para o lado deles, para que eles consigam uma influência lá vamos chamar assim de Ásia, né? Porque, querendo ou não, com a parceria que se deu agora China-Rússia, eu acredito que isso é de interesse tremendo dos americanos. Ter uma área boa e grande, como o território da Ucrânia é grande também, né? E com vastos recursos naturais, que eles consigam ter uma influência lá. E consigam manobrar poder. Então lá está acontecendo assim um conflito de interesse pesado, pessoal, forte, tá bem? E que a gente tem que ficar atento para ver como os americanos vão atuar, como a OTAN está atuando, porque esse ano a gente tem eleições, pessoal, tá? E quem está em primeiro lugar nada mais é do que aquele operário, aquele operário que vocês conhecem bem, né? Então vamos ver como vai se dar aí a atuação dos americanos e a atuação dos corporativos. Vamos tomar cuidado e ficar atento. Seria isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí para todo mundo. Brigadão. Tchau, tchau.